Em 5 segundos, Alerta Geral. Alerta Geral. O seu direito, a sua voz. O compromisso com a verdade. O programa que defende você. No ar. Alerta Geral. Alerta Geral. Olá, bom dia. 7 horas no Ceará. Alívio na economia. Programa de redução de salários e jornada é prorrogado. No Ceará, 418 mil trabalhadores são beneficiados. Um dia histórico para a educação pública com benefícios para os cearenses. Senado vota hoje PEC que torna o Fundeb permanente. Sucessão de casos de Covid-19, mesmo com queda em números, é um alerta para as pessoas manterem a vigilância, higienizarem as mãos e usarem máscara. Governador Camilo e ministro da Saúde inauguram central de testagem para o coronavírus na cidade do Eusébio. E mais. A advogada Ana Zélia Cavalcante fala sobre a violência sexual contra crianças e aborda o caso da menina de 10 anos, vítima de estupro no Espírito Santo. Terça-feira, hoje, 25 de agosto de 2020. A temperatura prevista para hoje na capital cearense é de máxima de 29 graus, mínima 24 graus. Está no ar a edição de hoje do Alerta Geral. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. São 7 horas e 2 minutos. Você acessa e pode acompanhar ao vivo a edição do Alerta Geral através do Facebook, Twitter e também no YouTube. O Ceará Agora você também acompanha no Instagram. Anote o WhatsApp do Alerta Geral, 0 operadora 85 992 73 4353. São 7 horas e 2 minutos. Uma notícia que pode representar alívio para mais de 400 mil cearenses que sonham com a
Estreitar, repito, a relação do Ceará com o governo federal e o Ministério da Saúde. São 7h06. Saiba como pagar as contas, mesmo se o boleto não chegar dentro do prazo. Vanderlei Moisés. Com a greve dos Correios, usuários se sentem prejudicados, seja na entrega de boletos de pagamentos ou de correspondências e encomendas. As reclamações contra a estatal não são de agora. Há uma década, os Correios fazem greves anuais de forma sistemática, dificultando a vida de quem precisa dos serviços. A situação se agravou nos primeiros meses da pandemia provocada pela Covid-19, em março, quando a demanda das entregas aumentou e não houve resposta da instituição para resolver o problema. Para evitar o problema de multas e juros, o consumidor deverá fazer um planejamento das datas dos vencimentos das contas e se antecipar, procurando o serviço de atendimento ao cliente da empresa e solicitar uma segunda via. O boleto para o pagamento poderá ser enviado pelo prestador de serviço, por e-mail ou outra forma qualquer, como o código de barras por SMS para pagamentos em caixas eletrônicos. Além disso, em não sendo possível outra forma de pagamento, inclusive após contato com o fornecedor, a dívida não poderá ser cobrada com juros e multas. Com informações do Ceará Agora, Vanderlei Moisés para o Alerta Geral. 7h08. Casa do Cidadão e VaptVupt voltam a ter atendimento presencial em Fortaleza e Sobral. O Elton Silva. As unidades do VaptVupt em Fortaleza e Sobral e a Casa do Cidadão, apenas na capital cearense, retomam o atendimento presencial. O atendimento só será feito mediante agendamento prévio. O VaptVupt de Juazeiro do Norte ainda não vai voltar a atender o público em razão da manutenção das medidas de isolamento social ante a Covid-19 no Cariri. As unidades do VaptVupt oferecem serviços como emissão de primeira via de CPF, primeira e segunda vias de RG, certidão de antecedentes criminais e os oferecidos pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará, bem como a atualização cadastral da Receita Federal. A reabertura vai acontecer em 3 etapas. A primeira com 50% da capacidade de atendimento diário no horário das 8 às 14 horas. A segunda fase será com 75%. Com informações do Ceará Agora, o Elton Silva para o Alerta Geral. Saiba como será o pagamento do auxílio emergencial aos cearenses que ocorre nesta semana. Quem tem as informações é o Sátiro Salles. Nesta semana, os trabalhadores cearenses vão receber o dinheiro do auxílio emergencial de diferentes parcelas. Os nascidos em dezembro terão o depósito do benefício feito em suas poupanças sociais digitais nesta quarta-feira, também sem direito à retirada. Poderão apenas movimentar os recursos pelo aplicativo. O saque para este grupo será permitido somente a partir do dia 17 de setembro. Já na quinta-feira, os que fazem aniversário em julho e que recebem o crédito em suas contas no dia 12 de agosto já poderão sacar o dinheiro. Estes trabalhadores aguardam diferentes parcelas do auxílio. Há quem espere a primeira, a segunda, a terceira ou a quarta cota do benefício. Isso depende muito do mês em que cada um recebeu o seu primeiro pagamento, ou se cadastrou no site do banco ou no aplicativo. Também nesta semana, a Caixa fará o pagamento da quinta parcela aos beneficiários do Bolsa Família com números de identificação social de finais 5 a 9, ou seja, um grupo por dia. Nesta terça-feira, recebem os beneficiários com final 6, na quarta com final 7, na quinta com o final 8 e assim por diante. Os que têm UNIS de final 0 só terão direito ao pagamento na semana que vem, no dia 31. Com redação do Ceará Agora para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. São 7h10. O Ceará é o estado que menos arrecadou impostos durante o ápice da pandemia. Vamos à redação. Paulo Edson. Os dados são do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS, e mostram o Ceará como o estado que teve maior queda na arrecadação durante o primeiro semestre de 2020, se comparado ao mesmo período do ano passado. O motivo, como já se esperava, foi a pandemia. Até o último mês de junho, a queda na arrecadação foi de 15,5%. O número engloba todos os tributos, entre eles IPVA e ICMS.
mas nem todos os estados apresentaram números ruins durante a quarentena. Mato Grosso do Sul, Amazonas, Pará e Tocantins tiveram saldo positivo. Destaque para Mato Grosso, primeiro na lista, com superávit de 14,63% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Já os outros estados, assim como o Distrito Federal, tiveram queda na arrecadação. Direto da redação, Paulo Edson para o Alerta Geral. Prefeitura de Jati pede reforço policial após casas evacuadas sofrerem ação de bandidos. Welton Silva. Não bastasse ter que sair as pessoas da casa para resguardar a própria vida, agora os moradores do município de Jati, região sul do estado, precisam se preocupar com outra situação. Se antes o medo era que a barragem que rompeu na última sexta-feira varresse os imóveis por conta do vazamento de água, os 2.000 moradores evacuados estão com medo de ter os bens furtados. De acordo com a própria Prefeitura de Jati, as casas que estão vazias têm sido alvo constante de invasores. Os bandidos têm levado principalmente os animais. Diante do quadro, foi solicitado reforço policial no município. A quantidade de policiais e o tempo de duração desses reforços não foram divulgados pela Secretaria de Segurança até o fechamento desta edição. A boa notícia é que alguns moradores já começaram a retornar às residências, mas de forma gradual. Com informações do Ceará agora, Welton Silva para o Alerta Geral. Prazo para confirmação de dados junto ao ProUni vai até a próxima sexta-feira. Vanderlei Moisés. Os estudantes aprovados na lista de espera do programa Universidade para Todos, o ProUni, deve comparecer às instituições de ensino para apresentar a documentação e comprovar as informações prestadas no ato da inscrição até a próxima sexta-feira. O programa oferece bolsas de estudos parciais que cobrem 50% da mensalidade integrais para curso de graduação e de formação continuada em universidades particulares. Segundo o Ministério da Educação, ao todo foram ofertadas neste segundo semestre 167.780 bolsas em 1.061 instituições particulares de ensino superior, sendo 60.551 bolsas integrais e 107.229 bolsas parciais. O sistema permite que os candidatos escolham até 2 opções de instituição, local de oferta, curso, turno, tipo de bolsa e modalidade de concorrência. Com informações do Ceará agora, Vanderlei Moisés para o Alerta Geral. Os destaques do Bate-Papo Político com Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Olá, ouvinte, internauta, você, o nosso bom dia. As notícias da política que mexem com o seu dia a dia. A luz amarela nas contas da Previdência Social dos servidores estaduais. Despesas com pensões e aposentadorias crescem. E o estado do Ceará já tem déficit de R$1,5 bilhão de reais. E mais no Bate-Papo Político. Bom dia, jornalista Beto Almeida. Bom dia, Luzenor. Bom dia aos ouvintes. Moto na manhã de terça-feira, Luzenor. Suspenso do mandato por 30 dias. André Fernandes passa a atender agora na calçada da Assembleia Legislativa. A notícia, Beto Almeida, é boa, muito boa. Hoje é o dia mais importante para a educação brasileira e com reflexo no Ceará, o Senado vota a PEC do Fundeb permanente. E a farmácia popular, Luzenor, está à beira da extinção e esse programa pode deixar mais de 20 milhões de pessoas que todos os anos buscam por remédios grátis e baratos. E ainda, Beto Almeida, governo federal decide adiar o lançamento do programa Renda Brasil, que vai substituir o Bolsa Família, e tem tudo a ver com essa informação que você acaba de nos trazer sobre o Farmácia Popular. E mais ainda, Luzenor, porque o presidente Bolsonaro também achou pouco o valor estipulado até agora pelo Ministério da Economia para a renda mensal dos brasileiros. Daqui a pouco muito mais para você, ouvinte internauta. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real.
Precisando de crédito? Você, microempreendedor, autônomo e assalariado, temos condições especiais de pagamento e sem burocracia. Liberamos valores de 5 mil até 200 mil reais em até 48 horas, com carência de 3 meses para começar a pagar, com parcelas em até 10 anos. É só aqui na Global Assessoria Financeira. Entre em contato 0 Operadora 31 98975 2079. Repetindo, 0 Operadora 31 98975 2079. A pandemia do coronavírus tem causado danos no mundo inteiro. Aqui no Ceará, o desafio constante tem sido reduzir esses danos. Um desafio que só pode ser enfrentado de uma forma: juntos. A atenção à saúde nunca foi tão necessária. E estamos juntos com os profissionais de saúde, ampliando a oferta de leitos e dando condições para que mais vidas sejam salvas. A renda de milhares de famílias foi comprometida e estamos juntos com ações para reduzir os impactos, principalmente para quem mais precisa. Negócios de todas as áreas foram afetados. Estamos juntos aos trabalhadores e empresas, dialogando e trabalhando pela retomada responsável da economia. A pandemia tem mudado nossas vidas, mas com a garra dos cearenses, temos buscado forças para superar cada desafio e vamos conseguir vencer, sempre juntos. Governo do Ceará. Alerta geral. Eu uso por amor. Eu uso por proteção. Eu uso pela vida. Está provado que a máscara ajuda na prevenção da Covid-19. O melhor é ficar em casa, mas se precisar sair, pratique o distanciamento. Higienize as mãos, nunca toque o rosto e use sempre a máscara. Proteja a vida de quem você ama, a sua e a do próximo. Máscaras eu uso. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, ao lado dos cearenses pela vida. Atenção empreendedor, supere os desafios do momento com as orientações, consultorias e cursos online do Sebrae e ampliamos nossos canais e horários de atendimento. Anote: Central de Atendimento 0800 570 0800. Fale com o especialista pelo site www.ce.sebrae.com.br e o WhatsApp pelo número 859-8139-0634. Atendimento de segunda a sexta, das 8 às 20 horas e aos sábados de 9 às 15 horas. Sebrae, totalmente digital ao seu lado. Alerta geral. Os benefícios sociais, as informações previdenciárias mais importantes do seu dia. Todo sábado às 7 horas da manhã, Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando Luzenor de Oliveira, uma voz em defesa dos seus direitos. Alerta geral. Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. São 7 horas e 19 minutos. O governo federal prepara o lançamento do programa Renda Brasil, que irá substituir o programa Bolsa Família. A medida seria anunciada hoje, mas contratempos e divergências em relação à definição do valor que cada família irá receber, assim como o número de pessoas a serem contempladas nesse novo programa, fizeram o governo adiar o lançamento do novo programa Renda Brasil. As informações chegam agora com Sátrio Salles. A equipe do presidente Jair Bolsonaro não conseguiu finalizar as medidas prometidas para esta terça e decidiu adiar o lançamento do programa Renda Brasil. O projeto foi criado para substituir o Bolsa Família e, com isso, construir a cara social da gestão do presidente Jair Bolsonaro. A ideia é de que a renda média, que hoje é de R$ 190, chegue a R$ 247, mas o valor poderá ser ainda maior se o governo federal garantir os 52 bilhões de reais necessários para bancar o novo programa social. A origem desse dinheiro seria pelos cálculos da equipe econômica com o fim de programas como o abono salarial, o salário família, o seguro defeso e do programa Farmácia Popular, que promove a distribuição de medicamentos de uso comum para tratamentos de hipertensão, diabetes e asma, mas é considerado sem foco pelos técnicos, por beneficiar famílias independentemente de sua renda. A área econômica também vai sugerir ao Congresso cortes de outras despesas,
como o auxílio aos servidores, conhecidos como penduricários, e fim de verbas indenizatórias dos altos salários, sobretudo do Judiciário. O programa Renda Brasil irá substituir o Bolsa Família e, no Ceará, terá um número maior de pessoas beneficiadas com a ajuda financeira do governo federal. Com informações dos bastidores políticos, para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. São 7h21. Quero convidar o jornalista Beto Almeida para falar sobre essas medidas no campo social a serem lançadas pelo governo federal. Os números trazidos pelo Sátiro Salles, jornalista Beto Almeida, têm reflexo diretamente no Ceará, onde estão hoje 1 milhão de famílias beneficiadas com o programa Bolsa Família. O valor individual pago a cada família, a média é de R$ 190. Além de tudo isso, o governo pretende ampliar o número de pessoas contempladas com esse guarda-chuva da distribuição de renda. Em meio a essa expectativa sobre o novo valor de quem estará no Hoje Bolsa Família e amanhã no programa Renda Brasil, o jornalista Beto Almeida, é também em relação à expectativa, em relação à extinção de outros programas que também contemplam muita gente, como por exemplo o seguro defeso, que é pago no período em que os pescadores não podem trabalhar, ou o salário família, ou ainda o programa de distribuição de medicamentos que está esse programa sob o guarda-chuva da farmácia popular. São muitas mudanças que o governo federal quer fazer, além de faltar apoio nesse momento, ou mais esclarecimentos para os congressistas, parlamentares, deputados federais e senadores se convencerem sobre as mudanças nos programas sociais. O governo também tem divergências internas sobre o valor a ser definido para cada família. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. O que é, ou pelo menos parece ser uma boa ideia, começa, Luziano, eu diria, com um belo do ruído de comunicação aí, no que pretende de fato o governo com esse programa Renda Brasil. Na realidade é o seguinte, da maneira como chegou até agora, é como se o ministro Paulo Guedes estivesse querendo tirar dos pobres para dar aos pobres. É uma espécie de Robin Hood às avessas. Robin Hood, na lenda, roubava dos ricos para dar aos pobres. Só que no governo federal tá tirando dos pobres para dar aos pobres. Tô dizendo isso por quê? Porque na realidade para criar o Renda Brasil, que é o substituto do Bolsa Família, ele na realidade quer acabar com programas sociais que são populares, que são essenciais para a população mais vulnerável. Vamos só citar o caso do exemplo que você acabou de falar aí, por exemplo, do Farmácia Popular, Luziano. São mais de 20 milhões de pessoas que precisam e que vão a essas farmácias em busca de medicamentos grátis ou com pelo menos com mais de 90% de desconto desses medicamentos. O governo diz o seguinte, esse programa não tem foco porque acaba atendendo todo mundo, seja pobre, seja rico. Olha, quem de fato tem grana, tem dinheiro, não vai atrás desse tipo de programa não, Luziano. Quem está indo hoje, quantos milhões de aposentados, de idosos, de gente em situação vulnerável, Luziano, não está hoje com a sua saúde em dia, já não morreu por conta desses remédios. E aí o governo, em nome de criar um programa social que eu acho válido, uma renda mínima, aí ele quer acabar com outros programas que já existem para tirar o dinheiro, para compensar. Aí vem outro. O governo alega, jornalista Beto Almeida, que o Farmácia Popular é um programa hoje sem foco, porque acaba beneficiando quem tem renda e pode pagar a conta pelos medicamentos que usa no dia a dia. Mas talvez seja um argumento sem consistência, inconsistente mesmo, porque ao invés de extinguir o programa Farmácia Popular, o governo poderia agir para corrigir o que tem de distorção e manter o programa para beneficiar a população mais pobre. Tanto este programa Farmácia Popular quanto o seguro defeso, que é alvo também de investigações, de denúncias por fraudes, que leva o governo, as fraudes, a argumentar que o programa precisa ser extinto para se corrigir o desvio de recursos, que também é outro argumento inconsistente, porque se tem falha, corrija-se a falha e garanta o benefício para esses trabalhadores da área da pesca, que vivem no mar ou em rios e açudes, mas que em determinados períodos
precisam ter a pesca suspensa para a preservação de determinadas espécies. Eu não gosto nem de colocar no paralelo, assim, fazendo comparativo entre esses dois programas, o Farmácia Popular e o Seguro Defeso, porque o Seguro Defeso, de fato, está constatado que tem fraudes, que tem pessoas que não passam longe de entender o que é uma atividade de pesca e recebe o Seguro Defeso. O Farmácia Popular, até onde se saiba, Luciano, pelo contrário, ele não tem fraude. A questão aí do questionamento é que o argumento da equipe econômica é de que, na realidade, o programa não tem foco porque ele não está atendendo apenas as pessoas pobres. Mas atende quem o governo pode quem até é mais rico. Não usar a palavra fraude, como você também não usa a palavra fraude. Mas a partir do momento que as pessoas com renda, com dinheiro no bolso, acabam se socorrendo a esse programa para receber esse medicamento, acaba sendo um tipo de fraude. Então, não, eu não entendo assim, não. Eu interpreto dessa forma. Olha só, Luciano, o que não está na lei semelhante. O que não está na lei não é ilegal. Não tem nada no programa de Farmácia Popular dizendo o seguinte, que o programa, para quem não é proibido, para quem recebe acima, por exemplo, de 4 salários, não existe qualquer coisa, não existe qualquer direcionamento na legislação que criou o programa em relação a isso. O propósito, Beto Almeida, do programa Farmácia Popular, quando nasceu, qual era o objetivo? Contemplar, garantir às pessoas mais pobres, às pessoas que não têm renda, o direito de acessar a medicamentos que são caros e que nem sempre estavam disponíveis no Sistema Único de Saúde. E é isso que ele continua fazendo. Eu considero, né, que quando há esse desvirtuamento, tudo bem, exista a fraude. Mas pronto, tudo bem, vamos para frente. Vamos para a palavra desvirtuamento. Eu concordo com você que pode haver esse desvirtuamento a partir do momento em que pessoas que têm um poder aquisitivo melhor acabam indo em busca do farmácia popular. Até aí, vamos lá que seja um desvirtuamento. Mas o governo, quando vê esse desvirtuamento, em vez de corrigi-lo, ele simplesmente quer extinguir para poder sobrar dinheiro para colocar para o novo renda mínima. Olha, o renda mínima, Luciano, como você disse, atende hoje 14 milhões e 200 mil brasileiros. A ideia do governo com esse novo renda mínima é passar pelo menos para 24 milhões de brasileiros que vão ser beneficiados, que passarão a ser beneficiados com o novo Renda Brasil, que hoje vai ter, o governo ainda também... Que hoje se chama Bolsa Família. Que hoje se chama Bolsa Família, que na média paga aí R$190, R$191 para cada beneficiário, deverá passar para algo em torno de R$300 a R$400, porque o governo disse que esse valor proposto pela equipe econômica é muito pouco ainda, de R$247. Só que aí, Luciano, em nome disso, outras coisas, por exemplo, prometem sumir, outros benefícios. Quer outro? Você abono falou salarial. Do Farmácia Popular, do Seguro Defeso, tem o abono salarial e o salário família. E o salário família. O abono salarial hoje é pago para quem recebe até 2 salários mínimos. O argumento do governo. Ora, tem muitos jovens que no seu primeiro emprego recebe ali até 2 salários mínimos, aí tem direito ao abono salarial. O governo tentou lá atrás, agora esse governo, acabar com o abono salarial e não conseguiu. Essa é mais uma polêmica que o governo vai se perder e acabar prejudicando um programa de renda mínima que o Brasil de fato precisa. Além da indefinição sobre o valor a ser destinado a cada família, o que pesou muito na decisão do governo em adiar o lançamento desse programa é porque o governo precisa combinar com o Congresso Nacional. Esse projeto será votado pelos deputados federais e pelos senadores. E quem vai apoiar medida antipática, como por exemplo, Beto, extinção de programas sociais, como esse programa Farmácia Popular, como o Seguro Defeso? Exatamente. Quem é o deputado federal ou o senador? Mais uma vez, falta articulação política aí. São 7 horas e 30 minutos, esse assunto ainda renderia muito, Beto, porque nesse cenário tem também o aspecto que o governo federal quer dar uma cara social à gestão do presidente Jair Bolsonaro. Assim como aconteceu no ciclo do PT, quando o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva assumiu o primeiro mandato, transformou o que era Bolsa Família em o que era Bolsa Escola em Bolsa Família. Toda essa origem aí desses programas sociais vem lá atrás do Vale Gás, do Bolsa Família, então... De Fernando Henrique Cardoso. Começou com Fernando Henrique Cardoso, exatamente. E cada governo quer dar a cara social aos seus programas. É o caso agora da gestão do presidente Jair Bolsonaro. 7 horas e 30 minutos, eu sei que você quer continuar falando, mas a gente volta em 1 minuto para falar também sobre esses assuntos. Está na agenda de hoje do Senado a votação da PEC do Fundeb. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral.
Alerta geral. Via satélite. Em tempo real. Vai fazer um evento e não tem como transportar os convidados? Fretar. Está precisando de uma van para curtir um show com a galera? Fretar. Vai fazer um passeio com a turma para uma cidade ou praia mais distante? Fretar. Nós temos a solução em transportar pessoas. Com uma grande frota, estamos no mercado há 14 anos, oferecendo nosso serviço com segurança e cordialidade. Nós somos a Fretar. Solicite seu orçamento 3023-0307 ou contato@fretarlogistica.com.br. Alerta geral. Você tem sugestão, elogio ou alguma dúvida sobre situações ligadas ao transporte coletivo? Então diz aí! O Sind Ônibus tem um canal exclusivo à sua disposição. É o Alô Sind Ônibus. Ligue 40050956. Não esqueça, é necessário informar seu nome, número do veículo, data, horário e local. Faça a diferença com boas atitudes. Campanha pela educação no transporte coletivo. Realização Sind Ônibus e Criarte. Os benefícios sociais, as informações previdenciárias mais importantes do seu dia. Todo sábado às 7 horas da manhã, Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando Luzenor de Oliveira, uma voz em defesa dos seus direitos. Alerta geral. São 7 horas e 32 minutos. Os números do Tesouro Nacional divulgados nessa segunda-feira, Beto Almeida, jogam uma luz amarela sobre contas dos estados. Aqui no Ceará, crescem as despesas do estado do Ceará com a folha salarial dos servidores estaduais. O Carlos Alberto tem essas informações que são do Tesouro Nacional e mostram que em 2019 o Ceará ficou entre os estados que registraram aumento nesses gastos. As ações coordenadas em 2019 pela secretária da Fazenda, Fernanda Pacopaíba, não foram suficientes para o Ceará cumprir os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O Ceará, de acordo com dados do Tesouro Nacional divulgados nesta segunda-feira, compromete 55,3% da receita líquida com despesas na área de pessoal. O limite nessa rubrica é de 54%. Uma interpretação equivocada em texto publicado mais cedo por este site trouxe dados diferentes da realidade, o que nos leva a pedir desculpas pelo erro. A situação, embora com gastos acima de 54%, é considerada sob controle e mais uma luz amarela está acesa em relação à concessão de reajustes salariais que comprometam a boa saúde fiscal do Estado. O cenário de maior equilíbrio é do Espírito Santo, que destina 46% da receita para salários. Os números apresentados no Boletim de Finanças dos entes subnacionais do Tesouro Nacional retratam, em alguns estados, um quadro de desequilíbrio entre a arrecadação e as despesas com funcionalismo. O Rio Grande do Norte, por exemplo, destina 78,8% da receita para salários, pensões e aposentadorias. Ou seja, para cada R$ 100 arrecadados, R$ 72,80 são direcionados ao desembolso salarial. Com informações do Ceará Agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Outro sinal de alerta no serviço público, o déficit nas contas da Previdência dos servidores estaduais volta a crescer e hoje é superior a 1 bilhão e 500 milhões de reais no Ceará, como conta o Carlos Silva. O rombo nas contas do estado do Ceará para bancar as pensões e aposentadorias dos servidores estaduais continua crescendo e, de acordo com informações reveladas nesta segunda-feira pelo Tesouro Nacional, chegou em 2019 a 1 bilhão e 530 milhões de reais. Em 2018, o déficit era de 1 bilhão 464 milhões de reais. As mudanças instituídas pela reforma previdenciária no ano passado, com alterações feitas na Constituição do Ceará, como o aumento da alíquota dos servidores, podem contribuir para, a médio e longo prazo, as despesas diminuírem, mas, por enquanto, a conta é amarga. O Ceará tem uma situação que gera preocupação.
Enquanto outros estados, como Piauí e Rio Grande do Norte, têm déficits previdenciários ainda maiores. O déficit das contas da Previdência do Rio Grande do Norte chegou no ano passado a 2 bilhões 334 milhões de reais, enquanto no Piauí é superior a 1 bilhão e 715 milhões de reais. Com informações e redação do Ceará agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Silva. O Tesouro Nacional, jornalista Beto Almeida, para os nossos ouvintes e internautas, é uma espécie de caixa do governo brasileiro e é administrado pela Secretaria do Tesouro Nacional e que acompanha toda a performance dos estados e municípios nos gastos em todas as áreas. E esses números revelados nessa segunda-feira mostram dificuldades dos estados, dos municípios com o crescimento da folha salarial, que sempre tem a incorporação de gratificações, de benefícios e, ao mesmo tempo, o aumento do número de inativos, o que gera uma conta que a cada ano cresce. Como disse o Carlos Silva, 1 bilhão e 500 milhões de reais é o déficit, é o rombo que vem ao longo dos últimos 30 anos, sempre crescendo no Ceará. E esse limite prudencial, Luciano, ele chega próximo, já ultrapassou aí o limite do razoável em vários estados, como foi citado aí, porque lembrando que o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal é de 60% da receita corrente líquida em gastos com pessoal. Então, assim, esse é o limite máximo. Não quer dizer que os estados devem chegar até lá, não. O limite prudencial é o sinal de alerta. É o sinal de alerta. É a luz que toca, que começa a piscar para dizer ao governante que tem que barrar, que tem que parar de gastar com os salários dos servidores estaduais e servidores municipais. E no geral, Luciano, isso coloca estados e também os municípios numa situação muito ruim, porque é o seguinte, quando ele atinge esse ponto, ele fica sem poder, por exemplo, negociar outros pedidos de empréstimos, a necessidade, por exemplo, de financiamento de projetos, de pedir autorização para que organismos de financeiros internacionais emprestem para que os estados possam realizar seus investimentos, ou seja, inviabiliza financeiramente estados e municípios. É por isso que esse debate nunca vai sair de moda, nunca vai sair de tempo, ele vai ser sempre necessário, porque o governante, quando ele assume, aquele que tem responsabilidade, a primeira providência é saber qual é a capacidade que o estado ou o município tem de investimento. Os prefeitos que estão agora aí tentando reeleição, outros que estão querendo chegar ao poder, primeiro precisam ter consciência disso. Eu vou pegar uma prefeitura em que situação? Ela tem condição de investimento? Quanto é que ela gasta com o pessoal? Qual é a capacidade que eu tenho, por exemplo, de endividamento? Se não tiver conhecimento e o mínimo de assessoria nesses aspectos, ele vai estar fadado ao fracasso. 2 medidas foram adotadas para controlar os gastos com o pessoal e também com as previdências estaduais e municipais. Uma é a reforma previdenciária aprovada no ano passado, que institui regras mais duras para os trabalhadores se aposentarem, principalmente os trabalhadores da iniciativa privada, porque para o serviço público ainda foram mantidos alguns privilégios. E a outra decisão, que é temporária circunstancial, Beto Almeida, saiu neste ano, quando o governo federal, no acordo para liberar recursos para os estados e municípios, encaminhou ao Congresso Nacional estabelecendo, tudo bem, se tem liberação, a ajuda financeira para os governos estaduais e municipais no valor de 100 bilhões de reais em função da crise sanitária que provocou queda na arrecadação tributária, tem também que ter uma contrapartida do outro lado. Estados e municípios precisam conter os gastos. Assim, o Congresso Nacional aprovou no primeiro momento a medida provisória do governo federal, estabelecendo limites de gasto, mas o Congresso Nacional colocou lá que ficava livre o reajuste salarial. O presidente Jair Bolsonaro vetou o trecho dessa legislação, dessa lei, dizendo o seguinte: não tem aumento salarial para o funcionalismo público até dezembro de 2021. O Senado derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro e a Câmara Federal, em um bom momento para respeitar o acordo que tinha sido feito entre Executivo e Legislativo, manteve o veto do presidente Jair Bolsonaro, restabelecendo o texto original, ou seja, que até dezembro de 2021 não haverá reajuste salarial para os servidores públicos, o que temporariamente, Beto Almeida,
dá um nó aí ou ajuda os estados e municípios a controlarem um pouco dos gastos nessa área. Eu estava aqui fazendo as contas, contando aqui na mão, nos dedos da mão, porque a reforma da Previdência, só para a gente pegar um ponto aqui do que tem levado os estados a essa situação de endividamento, da sua capacidade fiscal estrangulada, é exatamente os gastos, né? Com o pessoal, com Previdência e tal. A Previdência foi aprovada em novembro do ano passado, tá certo? Nós estamos hoje em setembro, então tem 10 meses que a reforma da Previdência foi aprovada. Você sabe, dos 27 unidades da federação, quantos estados aprovaram as suas previdências, as suas reformas nas previdências estaduais? Eu não sei a quantidade, mas tenho certeza que um dos estados foi o estado do Ceará. Pronto, foi o Ceará e mais 12, apenas 13 unidades da federação, 13 estados fizeram finalmente o que deveriam ter feito, que é exatamente reforma no seu sistema de previdência. E eu vou citar aqui, você citou o Ceará, vamos lá, Acre, Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Piauí, Paraná, Rio Grande do Sul, Sergipe e São Paulo. Aí você vai dizer o seguinte, e Rio de Janeiro, e Rio Grande do Norte, que estão aí afundados com esse problema? Nem to use, como se diz aí no popular. Nem aí. Eu citei 2 medidas, Beto Almeida, adotadas nessa área para conter o avanço dos gastos na área de pessoal dos estados e municípios. Um, que é a reforma previdenciária com efeito longo. O efeito vai ser a médio e longo prazo. E essa outra do congelamento de salários até dezembro de 2021, que é uma medida mais imediata. São 7 horas e 42 minutos na reta final do bate-papo político. Beto Almeida, tem uma boa notícia hoje na área da educação. O Senado vai votar o projeto, a proposta de emenda à Constituição que torna o Fundeb permanente. Você tem agora mais informações com o Carlos Alberto. Está previsto para ser votado nesta terça-feira no Senado Federal a proposta de emenda à Constituição que torna permanente o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. A matéria será o único item da pauta de votações e, caso aprovada, deverá ser promulgada no dia seguinte em sessão do Congresso Nacional. Além de tornar o Fundeb uma política permanente de Estado, a PEC 26/2020 aumenta em 13 pontos percentuais a participação da União nos recursos destinados ao Fundeb. O texto ainda altera a forma de distribuição dos recursos da União entre os estados. O texto foi fruto de consenso entre os parlamentares e vem sendo debatido desde o início de 2019. Criado em 2007 de forma temporária, em substituição ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, o Fundeb é uma das principais fontes de financiamento da educação no país. Da redação do Ceará Agora, Carlos Alberto para o Jornal Alerta Geral. Vamos acompanhar hoje, Beto Almeida, porque é o único item na pauta de votação do Senado. Exatamente, Luciano. Tem essa expectativa e agora, como a matéria já está tranquila em relação, por exemplo, a todos os pontos, inclusive foram retiradas emendas. Semana passada a gente até falou nisso aqui, que o senador Tasso Gereissati retirou uma emenda que ele tinha apresentado, Zeno, que tornava ali obrigatório 70% no mínimo dos investimentos para o pagamento de professores. E aí, a conclusão, se ele mantivesse essa emenda, poderia ter que voltar a matéria para a Câmara dos Deputados. E na prática, isso já ocorre. Tem município que já paga hoje, gasta com o dinheiro do Fundeb, por exemplo, um valor superior até esses 70%, pagando apenas salário dos professores. Então, isso significa dizer o quê? Que não há não há divergência. A questão agora é apenas cumprir essa etapa, que eu diria, essencial do Legislativo, no caso do Senado, para concluir essa votação. E a importância dessa votação está no aspecto de que o Fundeb precisa ter a legislação renovada. A lei que instituiu o Fundeb se vence agora no dia 31 de dezembro. Por essa razão, o Senado e a Câmara Federal se mobilizaram para aprovar novas regras para o Fundeb, que nos próximos 5 anos terá pelo menos 56 bilhões de reais a mais, beneficiando os filhos das famílias pobres que estudam no ensino público dos municípios do Ceará, do estado do Ceará, a exemplo de outros estados brasileiros. E a última notícia em 30 segundos. E lembrar que passa de 10% para 23% a participação da União no Fundeb. O único assunto aqui, agora o último para concluir, a gente está aqui olhando
para a calçada da Assembleia Legislativa pela Desembargador Moreira. Daqui a pouquinho vai estar lá, para quem passar por aí, uma banca montada, uma mesa, algumas cadeiras, e lá vai estar o deputado André Fernandes. Pois é, essa foi a surpresa para muita gente ontem aqui, passando pela calçada da Assembleia Legislativa. Ele disse que está com o mandato suspenso, mas não vai deixar de fazer o atendimento. Na realidade, o André Fernandes está querendo aí, dizendo, criar fatos e mais uma vez colocar como se fosse perseguição política a questão da suspensão do mandato dele, e ele fica tentando mostrar serviço. Lembrando que ele não está proibido de entrar na Assembleia Legislativa. Ele não pode despachar, ele não pode participar das sessões, mas se quiser, pode entrar na Assembleia Legislativa. 7 horas e 46 minutos, final de bate-papo político. Jornalista Beto Almeida, a você um bom dia, um bom trabalho a você, ouvinte internauta. Fique ligado, fique ligada, porque tem mais informações daqui a pouco. Um bom dia, até amanhã. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Atenção, empreendedor! Supere os desafios do momento com as orientações, consultorias e cursos online do Sebrae. E ampliamos nossos canais e horários de atendimento. Anote: Central de Atendimento 0800 570 0800. Fale com o especialista pelo site www.ce.sebrae.com.br e o WhatsApp pelo número 859-8139-0634. Atendimento de segunda a sexta, das 8 às 20 horas e aos sábados de 9 às 15 horas. Sebrae, totalmente digital ao seu lado. A lasanha sai fumegando do forno. O queijo gratinado, o molho denso e borbulhante. Ela pega a faca, corta um pedaço com todo cuidado para não desmontar a lasanha. O queijo estica, a fatia é colocada no prato. Ela sente o aroma, pega o garfo e coloca delicadamente o primeiro pedaço na boca. Tá muito quente! Tá queimando minha boca! Viu? No rádio é assim. Você não vê, mas enxerga tudo. Fique ligado. Anuncie no rádio. Precisando de crédito? Você, microempreendedor, autônomo e assalariado, temos condições especiais de pagamento e sem burocracia. Liberamos valores de 5 mil até 200 mil reais em até 48 horas, com carência de 3 meses para começar a pagar, com parcelas em até 10 anos. É só aqui na Global Assessoria Financeira. Entre em contato 0 Operadora 31 98975 2079. Repetindo, 0 Operadora 31 98975 2079. A pandemia do coronavírus tem causado danos no mundo inteiro. Aqui no Ceará, o desafio constante tem sido reduzir esses danos. Um desafio que só pode ser enfrentado de uma forma: juntos. A atenção à saúde nunca foi tão necessária. E estamos juntos com os profissionais de saúde, ampliando a oferta de leitos e dando condições para que mais vidas sejam salvas. A renda de milhares de famílias foi comprometida e estamos juntos com ações para reduzir os impactos, principalmente para quem mais precisa. Negócios de todas as áreas foram afetados. Estamos juntos aos trabalhadores e empresas, dialogando e trabalhando pela retomada responsável da economia. A pandemia tem mudado nossas vidas, mas com a garra dos cearenses, temos buscado forças para superar cada desafio e vamos conseguir vencer, sempre juntos. Governo do Ceará. A imagem do seu dia com muita informação. E a notícia mais importante para você, aqui e na internet. Alerta Geral. Direito de Família. Conflitos e soluções. Com a advogada Ana Zélia Cavalcante. Bom dia, amigo ouvinte, internauta, que nos acompanha no Jornal Alerta Geral. O tema que iremos abordar hoje diz respeito à violência sexual praticada contra crianças e adolescentes, principalmente em ambientes domésticos. Lamentavelmente, ouvimos falar de uma jovem garota que foi estuprada por um tio no seu ambiente doméstico e, presumidamente, esse estupro também se estendeu a demais membros da família.
É uma notícia muito comum, porém também escondida. É uma vergonha o que aconteceu, é um caso de fato horrendo e necessita ser veementemente combatido. O aborto legal no Brasil, passadas as questões religiosas, a gente não tem abordado essa questão religiosa, vamos falar sobre a legalidade do aborto, é permitido em casos de estupro desde 1940. O aborto também é permitido quando apresenta risco à vida da gestante e também em casos de fetos anencéfalos. Conforme disse, não estamos aqui abordando as questões religiosas, e sim o direito à vida, o direito à integridade emocional e psíquica dessa criança que foi estuprada. Diz respeito à dignidade da pessoa humana, o direito ao aborto, no caso em que essa criança foi vítima. Infelizmente, essa criança também teve os seus dados veiculados de forma internacional, pois, uma vez que cai na rede, toma uma proporção de ser noticiado pelo mundo inteiro. Essa criança provavelmente ficará estigmatizada para o resto de toda a sua vida. Já não bastasse todos os danos emocionais, físicos e psíquicos, essa criança ainda terá que lidar durante a vida inteira com essa história horrenda que a vitimizou. É muito importante que nós atentemos para a situação de resguardo das nossas crianças. Casos de abusos sexuais de crianças são muito frequentes, principalmente em ambientes domésticos. Observe o comportamento da sua criança. Observe e veja se a sua criança tem reproduzido choro frequente, irritabilidade, insegurança, se ela passou a se esconder. E converse com seu filho, converse com seu sobrinho, seu neto, com a sua criança. Não deixe de vigiar a sua criança. A mensagem que eu trago hoje é: orai e vigiai. Vigiai as suas crianças. Eu sou Ana Zélia, para o Jornal Alerta Geral. 7h53. Veículos de cooperativas de transporte coletivo, vans e topiques de outras cidades voltam a circular em Sobral a partir desta quarta. Carlos Alberto. A partir desta quarta-feira, de 26, a Copravá e outras cooperativas de transportes coletivos de outras cidades da região norte do Ceará retornarão normalmente às rotas que haviam sido paradas em março, no início da pandemia do coronavírus, para o município de Sobral. A Copravá é a cooperativa que transporta passageiros de Cariré para Sobral, Varjota, Heriotaba, entre outras cidades. Vans e topiques de outras cidades também poderão entrar na cidade de Sobral, o que até então está proibido por decreto municipal. O uso obrigatório de máscara e a verificação da temperatura corporal serão medidas rigorosas para a execução das atividades. As topiques da Coptrace, que fazem a linha na região da Serra da Ibiapaba, também a partir desta quarta-feira já poderão viajar até Sobral. Carlos Alberto, de Tianguá, para o Alerta Geral. Mais de 2.400 bares correm o risco de fechar as portas no Ceará caso não sejam liberados para funcionar. Carlos Silva tem mais informações. Mesmo com a retomada das atividades, o setor de alimentação fora do lar ainda sofre os impactos da pandemia do novo coronavírus. De acordo com o diretor executivo da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Ceará, Taiane Rigueto, a insistência do governo em não retornar à atividade dos bares pode encerrar de forma definitiva cerca de 2,4 mil estabelecimentos em todo o estado. O setor de turismo ainda segue sendo um dos segmentos mais afetados pela pandemia. O turismo corporativo despencou durante a pandemia com o cancelamento de eventos e viagens de negócios. Estimativas do setor apontam queda de quase 90% nas vendas, considerando atividades como transporte, hospedagem e seguro. Diferentemente do turismo de lazer, a modalidade deve ter mais dificuldade para se recuperar
com as empresas empregando mais reuniões online e com menos recursos para bancar viagens. O reflexo deve ser ainda maior sobre o faturamento com a atividade, dado que turistas corporativos gastam cerca de 3 vezes mais do que quem viaja a lazer, afirma Eduardo Murad, presidente da Associação Latino-Americana de Gestores de Eventos e Viagens Corporativas. Com informações do Ceará agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Silva. Alerta Geral. Esporte. Chegou a hora de falar de esportes. Ontem à noite teve um jogo pela Série B do Campeonato Brasileiro. A Chapecoense venceu o Guarani de Campinas pelo placar de 2-0 pela 5ª rodada. Um jogo não aconteceu, Brasil de Pelotas contra o Sampaio Correia. No final de semana teremos a 6ª rodada da competição. E agora vamos falando de Copa do Brasil. Hoje teremos aí já o retorno de alguns jogos, são os jogos da volta pela competição. O América Mineiro recebe a Ferroviária. No jogo de ida, houve empate pelo placar de 0-0. O Afogados recebe a Ponte Preta. No jogo de ida, a Ponte Preta venceu pelo placar de 3-0. Também hoje, logo mais às 21h30, o Fluminense recebe a equipe do Figueirense. No jogo de ida, o Figueira venceu pelo placar de 1-0. São os jogos de logo mais pela Copa do Brasil. Lateral Cicinho, ex-Santos e Ponte Preta, é convocado pela primeira vez para defender a seleção da Bulgária. O jogador de 31 anos está lá desde 2015 e conseguiu se naturalizar e agora vai defender a seleção local. Joia do Grêmio, Diego Rosa assina contrato com o grupo do Manchester City até julho de 2025. O negócio pode render até 23 milhões e meio de euros à equipe do Grêmio, cerca de 153 milhões de reais. O volante viaja para a Inglaterra somente em janeiro do próximo ano. E o Flamengo, que não começou bem o campeonato, ainda tem outros problemas. Rodrigo Caio e Gabigol tiveram lesões confirmadas e poderão desfalcar o clube no jogo do final de semana. E o Corinthians anunciou a contratação do meio-atacante Otero por empréstimo junto ao Atlético Mineiro. O venezuelano de 27 anos é o 9º reforço anunciado pelo Timão para esta temporada. Vamos agora falando de futebol internacional. Depois da derrota de 8-2 na Liga dos Campeões, a barca está passando lá pelo Barcelona. Jogadores que não devem ficar: Luizito Soares deve estar saindo, Rakitic também não deve ficar, Vidal e Umtiti são outros que também devem sair, Firpo também não deve ficar, além do atacante Bright White também não deve ficar na equipe do Barcelona. Há rumores de que o Messi também não vai continuar na temporada que vem. Vamos esperar para ver como é que vai ficar essa barca que está passando lá pelo Barcelona. E depois da final da Liga dos Campeões, que teve a equipe do Bayern de Munique como grande campeão, foi anunciado ontem a seleção da competição. O goleiro é o Manuel Neuer do Bayern de Munique, lateral Kimmich também do Bayern, zagueiro Thiago Silva do PSG, o outro zagueiro Upamecano do RB Leipzig, lateral esquerdo é o Davies do Bayern, no meio de campo Thiago Alcântara também do Bayern, De Bruyne e Müller do Bayern, além do Gnabry também do Bayern. E o ataque ficou Lewandowski também do Bayern de Munique e Neymar do PSG. Essa é a seleção da Liga dos Campeões. Falando de esportes, de Assis Lira para o Alerta Geral. Em instantes no site cearagora.com.br, na íntegra o programa de hoje. Obrigada pelo carinho, audiência, você um excelente dia. Não esqueça, hein? Nosso encontro amanhã às 7 horas e claro, eu espero você. Um abraço, bom dia e até amanhã. Esta foi mais uma edição do Alerta Geral.